Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte aí muito legal, trazendo muita informação sobre essa preparação do Palmeiras, e o José Paz traz aí ótima informação do nosso Verdão nessa quarta-feira. Então vamos acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Bom, José Paz está chegando. Onde você está, José Paz? Eu tô sabendo que você tem um assunto do Palmeiras. O Palmeiras está lá nos Estados Unidos para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Hoje fez o segundo treino na Carolina do Norte, lá em Greensboro, onde é a sede do Palmeiras nesse Mundial de Clubes. E aí, uma informação bacana para você que torce para o Palmeiras, está acompanhando o Gazeta Esportiva. Os 8 jogadores que estavam representando aí suas respectivas seleções nessa data FIFA, agora eles vão chegar à noite lá na Carolina do Norte para se juntarem ao elenco do Palmeiras. 8 jogadores do Palmeiras estavam aí representando Uruguai, o próprio Brasil, Paraguai, Colômbia. O Luigi e o Benedetti estavam lá com a Sub-20 no Egito jogando um amistoso. Eles se juntarão então ao grupo palmeirense lá nos States para essa disputa do Super Mundial. O Palmeiras estreando na competição no próximo domingo às 19 horas no horário de Brasília contra o Porto, lá em Nova Jersey, coladinho ali com Nova York. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente trazer mais informações do Palmeiras, também aqui da NBA House. O treino hoje foi interessante lá, o professor Abel Ferreira treinando o sistema ofensivo, bolas paradas, muita coisa a ser trabalhada pelo Palmeiras, tentando a conquista desse título aí, que seria muito importante, claro, para a história do Verdão. É o seguinte, o Abel está treinando bolas paradas, fortalecendo ali a defesa, e é importante porque esse tipo de jogada, ainda mais um campeonato como esse, contra times, por exemplo, como o Porto, você tem que estar preparado para todas as situações, inclusive pênaltis. O Palmeiras está treinando também, e precisa treinar muito, né? Deveria ter dias e dias de treinamento de pênalti, só de pênalti para os jogadores do Palmeiras. Então são fundamentos que os jogadores precisam estar, a todo vapor ali, em cima do lance, para não deixar ter esse tipo de problema no jogo. Posicionamento, bolas paradas, são situações que definem uma partida, ainda mais quando o jogo é muito difícil. Então, tudo que o Abel puder fazer, faltando poucos dias, o que ele tiver tempo para fazer, ainda mais agora recebendo de volta os jogadores que estavam nas suas seleções, ele tem que acertar, fazer os ajustes para enfrentar o Porto, por exemplo, nesse domingo, que teoricamente é o jogo mais difícil da fase de classificação. Então, toda a atenção está sendo dada e eu espero que o Palmeiras esteja totalmente preparado e focado. Eu não vou falar em relação aos outros brasileiros, né? Mas eu imagino que ninguém dos brasileiros está melhor do que o Palmeiras para disputar o Mundial. Pode ter alguém até igual, mas porque a gente avaliou o Palmeiras muito de perto. O Abel, ele fez toda uma preparação, né? Visando o Mundial. Levou pau no Campeonato Paulista, tá? Quase não se classifica, tal, aí acabou chegando a decisão, perdeu o título pro Corinthians. Aí ele já perto do Mundial começa a crescer, aí faz essa campanha maravilhosa na Libertadores, no Campeonato Brasileiro até esse momento, e chega no Mundial com planejamento. Inclusive em relação ao DM. Porque todo o trabalho de poupar jogador foi pensando no Mundial. Chegou praticamente com o time inteiro, exceção feita. Exceção feita ao Paulinho aí que tem essa ressalva, mas o Paulinho está lá à disposição. Então, o Abel, ele fez com a comissão técnica dele, a impressão que eu tenho é essa, um trabalho para chegar voando no Mundial, com a faca nos dentes. E os europeus não estão com a faca nos dentes. O Abel, eu sempre digo, o Abel é um tarado por títulos. Ele é maluco por títulos. E ele sabe o quanto esse Mundial de Clubes é importante para o Palmeiras. O Palmeiras pode ser eliminado até na primeira fase, pode. Mas que o Palmeiras vai vender caro a cada jogo, pelo que a gente conhece do Abel, vai. Uma outra questão, eu não sei o nome do jogador, tem um jogador do Porto aí que deu a declaração, né, por conhecer o Abel. Conhecemos bem o Abel, sabemos o que vamos enfrentar, vai ser um time reativo. A gente já sabe os caminhos para vencer do Palmeiras. Esse cara vai morrer pela boca, um cara do Porto aí. Amanhã pode ser, me fugiu o nome dele aí. O Abel, até essa declaração, ele vai pensar. Eu não tenho dúvida. O Abel pode não ganhar, mas que ele vai fazer vai vender caro, vai. Vai mesmo. Bom,
Bora, Soler, como é que foi o treino do Verde? O Abel Ferreira em off passou pra gente o que seria o cardápio desta quarta-feira. Acompanhamos então a ativação com os jogadores batendo bola, fazendo uma altinha e depois correndo em volta do gramado. Na sequência, quando saímos, o Palmeiras iniciou trabalhos de movimentações ofensivas e defensivas. E na sequência vai fazer também uma atividade para aprimorar a bola parada. O técnico Abel Ferreira só poderá contar com 100% do seu elenco à disposição aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, a partir desta quinta-feira. Então, com isso, lá atrás, os jogadores estão treinando em 2 times com 9 atletas de linha de cada lado e, é claro, os goleiros se revezando. Então, passando para vocês como ficaram essas 2 escalações do time do Palmeiras para essas atividades, principalmente a de ações defensivas e defensivas. Time com colete contou com Giai, Naves, Murilo e Mike jogando como uma espécie de lateral esquerdo, já que o Piquerez ainda não está nos Estados Unidos. Meio de campo com Aníbal Moreno, Maurício e Felipe Anderson, e o ataque formado por Paulinho e Vitor Roque. Já o time sem colete contou com Marcos Rocha, Bruno Fux, Mikael e Lucas Evangelista, também fazendo esse trabalho aí como se fosse um lateral pela esquerda, Rafael Veiga, Thales e Flaco Lopes. Esses foram os times que foram montados pelo técnico Abel Ferreira nessas 2 atividades que estão acontecendo agora no gramado da Universidade de Greensboro, aqui na Carolina do Norte. Com relação aos convocados, o Palmeiras vai aguardar a chegada de Luigi e Benedetti, que serviram a seleção sub-20 do Brasil, por volta das 4 horas da tarde no horário local, às 5 horas da tarde de Brasília. Já os jogadores que participaram das eliminatórias para a Copa do Mundo, Estevão, Gustavo Gomes, Richard Rios e os uruguaios Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martinez, esses 6 jogadores chegam com a presidente Leila Pereira no avião particular da mandatária do Verdão por volta das 9, 9h30 da noite aqui em Greensboro, ou seja, 10, 10h30. Beleza, valeu, Gustavo Soler, valeu, garoto. Aí, todos os detalhes do treino do Palmeiras, 2 times de 9, né? 9 para cada lado. Movimentação no gramado lá da universidade onde está o Palmeiras. Bom, o Maurício concedeu entrevista coletiva, vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele tem a dizer, o que ele disse aos repórteres que estão acompanhando lá, inclusive o nosso enviado especial, Gustavo Soler. Gente, vamos lá. Como é que você vê o Palmeiras em nível de amadurecimento, o quão pronto ele está para enfrentar um time europeu como o Porto? Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas também depende muito do campo, né? A gente vê a estrutura que a gente está podendo treinar aqui, é um campo espetacular que deixa o jogo muito mais rápido, um jogo mais dinâmico, isso nos deixa em muito alerta. Mas eu acho que a gente está trabalhando bem, está estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Pode ir, Vala. Você falou um pouquinho sobre o campo, mas especificamente sobre a estrutura, não só daqui da universidade, mas que o Palmeiras promoveu para vocês, né? Porque a gente falou muito essa semana da história das 2 toneladas de carga, mas de fato, vocês estão se sentindo em casa, estão se sentindo na academia de futebol? Fala pra gente. A gente não tem nada a reclamar tanto da estrutura que a universidade está nos proporcionando, e sim também do que o Palmeiras está nos proporcionando ali no hotel, né? A gente tem tudo que a gente tem na academia de futebol, então isso nos ajuda e nos facilita bastante para já estar mais adaptado com essa competição. É muito gratificante, tem que valorizar também o esforço que o clube fez para a gente estar aqui, né? Ganhando a competição da Libertadores e também sendo uma equipe grande e sempre disputando as finais nesses últimos anos, então acho que tem que valorizar também o esforço do clube e também do time. Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a preparação específica para esse torneio tão inédito e tão diferente, porque vocês vão ter, num curto espaço de tempo, uma equipe portuguesa, uma equipe egípcia e uma equipe estadunidense. Então, quer dizer, são escolas muito diferentes. Você, especialmente, assistiu a alguns jogos? O que você viu de diferente desses times? O que vocês estão estudando dessas equipes, justamente pelo ineditismo total dessa competição? Então, ainda não deu tempo para ver muito das equipes assim, né? Antes, quando a gente estava no Brasil, a gente não conseguia acompanhar justamente pelo nosso calendário, que a gente estava sempre jogo a jogo ali. Como sempre o professor nos fala, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro.
Então eu acho que é semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível. Maurício, ainda em cima disso, o Felipe Anderson passou alguma dica de como encarar esse Porto? Afinal de contas, ele tem experiência tanto jogando contra como no próprio time. E aproveita e me fala também da expectativa de estar com o grupo completo a partir de hoje à noite. Sim, então, o Felipe ainda não falou nada, vou aproveitar agora no almoço ali, vou conversar com ele, ele é mais tímido, mais na dele ali. É um pouco reservado, mas eu vou perguntar sobre isso para ele. E a outra pergunta foi sobre do grupo todo. Então tem os jogadores que estavam na seleção, né? Agora eles devem estar viajando nesse exato momento, então que façam uma boa viagem, cheguem bem pra gente estar treinando todo mundo junto amanhã. O Estevão dá uma causadinha no ambiente, né? O Estevão. Nada, ele é muito quieto, ele é de boa, ele é tranquilo. Só no campo mesmo. E como dribla o frio da barriga para a estreia, para domingo? Tem como? Ou isso é impossível? Amenizar um pouquinho dessa expectativa toda, da ansiedade pelo primeiro compromisso? Olha, a gente sabe que o frio na barriga, independente do jogo, a gente sempre tem. É claro que em jogos mais importantes isso aparece muito mais, mas como o professor sempre nos fala ali, a gente sabe que a gente está indo para jogar futebol. É claro que é um jogo a mais, mas é um grande campeonato, então a gente tem que estar ciente do que a gente vai fazer dentro de campo, isso nos dá mais confiança e tranquilidade para poder superar essa ansiedade. Você tem lembranças do Martim Anselmi, que foi o seu auxiliar técnico nos tempos de Inter, hoje ele é técnico do Porto. Quais são as suas lembranças dele? Cara, são lembranças muito boas que eu tenho, né, dele e também da comissão em que ele trabalhava, né, foi um tempo no Inter ali em que eu aprendi bastante com eles, bastante coisa que eu não sabia ainda, eu era bem novo naquela época, e era um cara que me ajudava bastante, gostava bastante de mim, assim, me dava bastante dicas, então foi um tempo muito importante para a minha carreira. E Maurício, com relação à preparação mental também do Palmeiras para essa competição, a gente sabe que de primeiro nível essa será a única competição em andamento durante o mês de junho e julho. Como que vocês também estão se preparando, não só dentro de campo, mas nessa questão mental, sabendo que o mundo inteiro estará acompanhando esse torneio? Sim, a gente sabe que é uma grande responsabilidade, parte mental é um grande fator, principalmente dentro de campo também, em determinados momentos do jogo. A gente sabe que tem momentos que a gente vai estar um pouco melhor, tem momentos que a equipe vai estar um pouco melhor, é saber administrar isso da melhor forma. Maurício, na Europa o Palmeiras é considerado o time mais forte do Brasil, comparado aos outros times que vieram do Brasil, então os times estão olhando para o Palmeiras de uma outra maneira. Como é que vocês sentem, você sente talvez representando o Brasil, não só o Palmeiras, mas o Brasil, se vocês continuarem passando nesse torneio tão importante, um palco internacional para o Palmeiras e para o Brasil, para mostrar que vocês têm o mesmo nível do futebol europeu? Claro, a gente quer sempre mostrar que a gente tem um nível muito alto, o Abel nos cobra bastante isso, a gente cobra de cada um bastante disso. Dá para ver que nossos treinamentos são muito intensos, muito competitivos, muita competição entre os jogadores ali, mesmo da mesma posição, sempre quer competindo em relação a gols, sempre tem essas competições ali que tem uma tabela até no nosso vestiário ali, então acho que a gente nos cobra bastante. Claro, a gente está sempre representando o Brasil, eu acho que as outras equipes brasileiras também, a gente tem isso de ser uma das poucas equipes que estão aqui, que fizeram por onde, e a gente tem tudo para fazer grandes jogos, jogo a jogo e pensar numa classificação sim. Maurício, o mais distante em termos econômicos que se tem de investimento no futebol é a Europa, não tem jeito, os clubes europeus são os que gastam mais, investem mais, até pela diferença cambial. Os sul-americanos também têm um investimento muito alto. O que eu quero saber é o seguinte, o que as equipes sul-americanas precisam fazer para diminuir essa distância que se tem de tamanho investimento da Europa em relação aos sul-americanos? Uma boa pergunta. Não sei te dizer exatamente, mas eu acho que o futebol sul-americano nesses últimos 2 anos aí cresceu bastante em questão de contratações, de caixa, e acho que isso só tende a crescer e também tem melhorado o nosso futebol. Eu acho que isso é um grande... Mas é claro, como você bem disse também, né, as equipes da Europa têm essa questão da moeda que é muito mais valorizada do que a nossa, então isso é um fator que acaba pesando também. E ter o Abel como treinador nessa competição cheia de times europeus, o primeiro time que vocês vão enfrentar é o Porto, pode ser inclusive para vocês ter o Abel uma arma secreta, vamos dizer assim, né? Eu acho que sim, porque eles já tiveram essa passagem no futebol português, então já conhecem bastante também. Por ser português, ele entende muito da cultura, do jeito do que eles buscam de jogo, tudo. Então acho que tem sido bastante falado ali.
nos explica bastante também coisas que podem acontecer no jogo, o que a gente pode aproveitar, o que a gente pode tomar de cuidado também. Eu acho que isso é muito importante. Maurício, como é que tá lá? Desculpa, como é que tá lá no hotel? Eu vi que é maravilhoso. O que vocês têm feito no tempo off, assim? Olha, a gente não teve... é o momento de descanso. Vocês fazem o que lá? Não, eles montaram ali uma salinha de jogos ali, né? Tem um ping-pong, ontem até ganhamos uma partida ali, era a partida de ping-pong em dupla ali, eu e o Fux do Gia e do Aníbal. Não tem que falar, né? Quando ganha tem que falar. Quando perde também. Exato. Mas a gente não teve muito tempo off assim, né? Porque a gente chegou de noite, aí teve a manhã ali para poder descansar, e de tarde teve treino, aí hoje a gente treinou também. Aí agora de tarde eu acho que deve ter também mais alguma atividade ali, mas tem algumas coisas ali para poder... A rapaziada também joga muito aquele par X ali, como se fosse o Ludo, sabe? Então, tem muita competição ali, às vezes, né, porque é muito tempo que a gente vai ficar aqui, né, sem ter a família por perto, sem ter essas coisas pra gente poder fazer extra-campo, então a gente tem que estar sempre ali unido e fazendo alguma coisa. Ser criativo, né? Exatamente. Ontem foi o Felipe Anderson que deu entrevista, não sei se vocês acompanharam, vamos acompanhar só um trechinho da coletiva dele, é rápido, da entrevista dele, falando da experiência dele de já ter enfrentado o Porto. Isso para mim pode ser uma dica de que ele vai estar em campo começando o jogo no domingo à noite. Vamos lá. Em uma competição assim com todos esses grandes clubes e o Palmeiras chegando com toda essa força, nós ficamos com a expectativa lá em cima, ansiosos para o primeiro jogo, para estrear na competição, mas confiantes, focados no trabalho que está sendo feito e nos preparando a cada dia. Nós temos só que agradecer, né? Aproveitar que estamos tendo o mesmo tratamento aqui do que muitas vezes é difícil, mas nós agradecemos, né, o Palmeiras sempre, porque nos proporciona tudo que nós precisamos para desempenhar um bom futebol, para nos preparar para as competições. Enfrentei o Porto pela Lazio, depois de ter saído de lá, e novamente nos encontraremos, mas creio que será um jogo muito difícil, porque o Porto é uma equipe muito tradicional, é uma equipe muito grande também, e será um jogo de dois times que são acostumados a vencer, dois times que vão buscar a vitória a todo tempo. Respeitaremos muito o Porto, mas buscaremos de todas as maneiras a vitória, que é isso o espírito do Palmeiras. Muito bem. Bom, o Felipe Anderson jogou no Porto e jogou contra o Porto, né? Então, cara, tudo bem, foi algum tempo, ok, não é de hoje, né, essa experiência, mas juntando a fala do Maurício, né, de ter uma comissão técnica portuguesa, que conhece bem a cultura, a alma, né, do Porto, o estilo, né, o jeito do Porto funcionar, isso pode nos ajudar bastante. Eu não estou querendo ser poliana, nem estou querendo ser otimista demais. Eu sei que a gente fica ansioso, né? Aí acho que tem duas dicas, né? A forma como o Abel conhece, o Maurício deixou isso claro, né? Os times portugueses e o Porto. A pergunta do Zupac também foi muito boa, eu também tenho muito essa dúvida, sabe? Esse primeiro enfrentamento, claro, Al Ahly e Inter Miami também vai ser interessante no sábado à noite, porque, gente, a gente não tem referência nenhuma. Nós não temos referência, cara, de confrontos entre brasileiros e europeus, são raros, cada vez mais raros, e se for pegar na história, né? É isso aí, Felipe Oliveira do Futeboteco vai estar com a gente hoje à noite. Se a gente for pegar como referência a história, né? Qual é o jogo Palmeiras e Porto recente? Recente não tem, e antigo também não tem. Então, o mundo se tornou globalizado e essa que é a maior dificuldade de como o Palmeiras enfrentará um time europeu. Nós enfrentamos o Chelsea recentemente, jogamos lá atrás, ainda brigamos lá, chegamos, quase foi para os pênaltis, mas foi um jogo muito desigual, né? A gente percebemos ali que foi um jogo muito desigual. Mas o Chelsea, aquele, é melhor que o Atlético de Madrid, por exemplo? O Porto está em que lugar, né? Hoje a gente sabe que o Porto foi terceiro colocado no Campeonato Português. O Campeonato Português, gente, não é o campeonato de ponta.
na Europa. Não é. O brasileiro, o Campeonato Brasileiro é melhor que o Campeonato Português. Isso não sou eu que estou dizendo. Existem regras, critérios para medir a competitividade das ligas, né? Então, é difícil saber, é difícil fazer análise. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade de transpor o futebol de um time de outra cultura, de um outro campeonato, contra um adversário diferente para colocar ele no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, eu ontem assisti 2 jogos do Porto completo, né? Fui ver os jogos e tal. Ok, como é que você mede se o Porto está preparado para jogar o Campeonato Brasileiro? Em que lugar ele chegaria? Né? Por exemplo, o que vocês acham? Como fazer essa medição? Jogadores, tem bons jogadores? Sim, tem o Samu, bom jogador, o goleiro é muito bom, o goleiro da seleção portuguesa, tem um moleque, uma revelação também muito bom, né? Não sei, confesso, eu tenho essa dificuldade, certo? Então, é uma dúvida que nós só vamos tirar quando a bola rolar. E acho que é isso que deixa as pessoas um pouco mais angustiadas, né? É isso que deixa o torcedor um pouco mais angustiado nesse momento. É porque a gente não tem referência, né? Não tem, é diferente. É diferente, é difícil, ok? Ai. Bom, rapaziada, como todos sabem, o elenco do Palmeiras só vai estar completo hoje à noite, então só amanhã na quinta-feira que o treino vai ser completo, né? Então, com essas limitações, você viu aí o Solé falando que foi feito treinos, time titular, time reserva, e o Abel atuou com Vitor Roque e Paulinho como titulares. Então, a gente acredita que o Paulinho possa entrar como titular com o Vitor Roque e o Felipe Anderson. Muito falado pela experiência dele lá fora no futebol europeu. Jogador que jogou contra o Porto e jogou pelo Porto. Tem um certo tempo, mas sim tem experiência de futebol europeu. Então, aí você viu o Maurício falando sobre isso, que vai até pedir ele algumas orientações, ver se ele consegue dar alguma informação que seja relevante para o nosso time que se prepara, e o Abel sim montando um time muito competitivo, e se Deus quiser a gente sai com a vitória. O jogo vai ser fácil? Negativo, rapaziada. Jogo muito difícil contra o Porto, logo na estreia, mas sim, a gente acredita que o nosso Verdão possa mostrar a força que nós estamos chegando nesse Mundial, já na estreia, derrotando o Porto. Com muito respeito, ao contrário do jogador do Porto aí, como o Garrafa falou. Então, a gente vai para cima, se Deus quiser, fazer um bom resultado, a vitória, para dar tranquilidade e partir para o segundo jogo, degrau a degrau. A gente sabe que vai ser uma competição muito difícil, mas o Palmeiras tem elenco para disputar aí as fases finais. Temos sim. Futebol não dá para só os europeus que têm chance? Negativo. Palmeiras chega bem, como foi falado aí pelos repórteres também, perguntado ao Maurício. Como que o Palmeiras chega? Chega como, na vista de toda a imprensa mundial, como o time mais forte representando o Brasil no Super Mundial. Então quero saber de você qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. Você concorda, discorda? Deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.